Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado a você que está me assistindo. E se você quiser compartilhar, compartilha com quem você quiser. E não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. Então, gostaria de falar com vocês hoje sobre mulheres posicionadas em Deus. Mulheres posicionadas de Deus é um tema de um trabalho de mulheres da minha igreja. Eu comecei a orar sobre o trabalho. Eu comecei a falar com Deus de uma certa forma e eu nem sabia sobre qual tema nós estaríamos falando nesse dia. Incrivelmente, o Senhor me deu o tema, mulheres posicionadas em Deus. Então Deus trouxe a mim todas as mulheres que se posicionaram na Bíblia para viver um propósito de Deus. Então eu comecei a olhar para Esther, a rainha Esther, a ex-Radassa, mulher forte, corajosa, resistente, perseverante, insistente, determinada. Quantas qualidades tem Esther, Radassa? Quantas qualidades você que está me assistindo tem como mulher? Às vezes nós olhamos para Esther e achamos que Esther, ela foi única para ter as características que ela tinha. Ela foi a sortuda. Nossa, nós olhamos para Esther como se fosse um glamouroso. Mas não, para Esther chegar a ser rainha, ela viveu muitos processos. Ela viveu uma vida de deserto para chegar no palácio. Todo palácio, toda caminhada para o palácio existe um deserto, existe um lugar de começo. E o começo de Radassa foi um começo difícil. Mas para ela chegar a ser Esther, ela teve que passar pelo deserto, ela teve que aprender no deserto. Então eu olho para Esther, eu posso ver Esther se posicionando para salvar uma nação. No livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 14, a gente olha e vê Esther se posicionando a favor de uma nação. Ela recebe ali a notícia de que a nação de Israel que estava em Suzã poderia ser exterminada. Então ela se posiciona. Ela diz para Mardoqueu, para dar uma ordem a todo o povo de Israel, para todos os judeus que estavam em Suzã, que eles deveriam se levantar em um jejum. Todos deveriam jejuar. 3 dias de jejum, determina Esther. Ela estaria jejuando junto com as suas criadas, a favor dela, da presença dela ao rei. Ela se posiciona em Deus. E a posição de Esther levou o povo judeu à vitória. Aquela nação foi salva de um extermínio. Sabe por quê? Porque havia uma mulher posicionada em Deus. Você que está me assistindo e é mulher, se posiciona em Deus para salvar a sua casa. A gente vê outras mulheres se posicionando para viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a minha vida é cuidar da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, criá-los, honrar, amar, ensinar. Então cumpre o propósito que Deus estabeleceu para você. Deus está te treinando para viver o maior propósito dele, né? E aí, todas as mulheres da Bíblia que viveram um grande propósito de Deus, elas foram treinadas. Elas foram treinadas para viver esse propósito. E elas foram treinadas nas perdas, nas dificuldades. Elas foram treinadas no seu dia a dia. Todas as vezes que elas faziam algo e não dava certo, era um treinamento de Deus. Todas as vezes que algo escapava da sua capacidade de administrar, era o treinamento de Deus. Era Deus treinando para que elas pudessem se posicionar no momento certo para viver o grande propósito. Você está sendo treinada para viver o grande propósito de Deus. Ora a Deus e fala com Deus sobre o que você está passando, para que Ele te dê toda a direção, toda a estratégia que você precisa para chegar no lugar aonde Ele estabeleceu para você. Existe um lugar de saída, lugar do começo, mas existe um lugar de chegada para você viver esse grande propósito de Deus. Deus, Ele não só Ele te criou, mas a Bíblia diz lá em Isaías que Ele também te formou. Ele te formou para ser seu filho, para ser sua filha. Você é a imagem do Senhor. Ele está te formando para ser a sua semelhança em toda a sua santidade. Então, não desista agora. Continue crendo, confiando, acreditando que o seu deserto vai terminar
e você vai chegar onde Deus determinou para você chegar. Se posiciona em Deus e viva o grande propósito dele na sua vida. Esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!